episódio de hoje da série O Saber Universal, a história do homem através da biografia, o nosso personagem é Johann Sebastian Bach. A sua música chega ao céu. Gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia de grandes homens e de grandes mulheres. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. Estávamos em março de 1829, na austera Academia do Canto de Berlim, aguardava-se um grande fracasso musical, daqueles que é impossível imaginar. Uma obra tão monumental que exigia 2 orquestras e coros estava então em ensaio. Uma paixão baseada no Evangelho de São Mateus, que pouco interesse havia despertado 100 anos atrás, quando da sua primeira audição. O autor, o compositor Johann Sebastian Bach, cujos restos mortais jazia numa ignorada sepultura, era tão pouco conhecido como a sua obra. A batuta detinha-se dentro outro desconhecido, o seu descobridor, um judeu de 20 anos de idade, de nome Felix Mendelssohn, que dirigia pela primeira vez uma combinação de orquestra e coro. Tinha Mendelssohn, em criança, encontrado o manuscrito da Paixão em casa de seu mestre e ficara tão maravilhado com a sublimidade da obra que decidira apresentá-la em público sem outras credenciais. Alguns membros da academia já se haviam pronunciado porém, e com opiniões favoráveis sobre os ensaios, pelo que todos os lugares para a estreia se esgotaram. Desde os primeiros acordes, toda a assistência se sentiu invadida por uma onda de emoção religiosa, pois a Paixão de São Mateus é das músicas mais profundamente emotivas que se escreveram na história da humanidade. Um silêncio de catedral recolheu as melodias líricas, os comovedores solos contemplativos e a ressonância e os ressonantes hinos de exaltação. A assistência não só ouviu e sentiu profundamente, como também viu, pois era tão grande o gênio deste desconhecido Bach, que com uma simples nota conseguiu pintar resplandecentes cenários e criar evocativos de luz. Por exemplo, todas as vezes que Cristo falava, Bach envolvia as suas palavras num trêmulo ralo sonoro produzido pelas cordas. Quando conduziam ao Calvário, as notas evocavam o ruído dos seus passos arrastando sob o peso da cruz. O concerto teve tanto êxito que foi necessário repeti-lo, não uma, mas 2 vezes, sempre com a casa repleta. Graças a Mendelssohn, nasceu um interesse repentino pela música de Bach. Grandes compositores da época contribuíram também para suscitar tal entusiasmo. Chopin recomendava a todos os pianistas o estudo aprofundado de Bach. Esta é a mais elevada e a mais admirável das escolas, disse. Ninguém criará jamais outro tão sublime. As investigações revelaram que, afortunadamente, muitas obras-primas inéditas de Bach haviam sobrevivido. Música sacra e partituras, várias para orquestra, para instrumento de corda,
precursores do piano moderno. Assim, surgiram na Europa diversas sociedades que se dedicavam à descoberta e à execução das obras de Bach, até então descuradas e desconhecidas. Hoje, Bach entrou nos nossos corações e nas nossas vidas. Aos domingos, nas igrejas de todo o mundo é-nos dado ouvir os seus arranjos musicais e de muitos hinos cristãos. Para ele, a música era um ato de adoração. E como as notas, uma vez superada o ouvido humano, ascendessem aos céus como um cântico de louvor. O único objeto de toda a música, costumava dizer aos seus discípulos, deve ser a glorificação de Deus e a recreação espiritual. À margem de muitas das suas partituras, escreveu esta dedicatória à glória de Deus. A sincera devoção religiosa e a extraordinária arte musical que caracterizara a figura deste mestre estava aliada a uma forte humanidade. O homem que glorificava a Deus nas suas obras anotava igualmente elas o seu orçamento doméstico. Ardia realmente nele um grande fervor religioso, mas constantemente servia também da necessidade de procurar emprego que melhor o remunerassem para poder sustentar os seus 20 filhos, 11 dos quais morreram na infância. Como organista e compositor de ideias, produziu Bach, tal como o sacerdote que semanalmente prepara o seu sermão. Milhares de composições que eram aceitas pelos fiéis como algo de igualdade rotineira. Nunca se preocupou com a publicação de uma de suas obras religiosas e coisas até que, algumas delas, abandonadas no armário de uma escola paroquial, foram usadas pelos alunos para embrulhar a merenda. Bach teria ficado grandemente surpreendido se lhe tivessem dito que 2 séculos após a sua morte, a sua música, tão duramente condenada pelos mais destacados críticos musicais da época, se imporia no programa de todas as salas de concerto do planeta. O único encargo importante que recebeu durante toda a vida e foi uma coleção de peças para clavicórdio, as variações Goldberg, destinadas a acalmar os nervos de um diplomata russo que sofria de insônia. Johann Sebastian Bach nasceu em 1685 na cidade de Reisnach, na Alemanha do Norte. Havia cerca de 2 séculos que a sua família tinha produzido hábeis músicos, organistas municipais e músicos de banda. A reputação musical da família era tal que, naquela região, o nome Bach servia para designar um músico. Ficou órfão aos 10 anos, tendo ido viver com um irmão mais velho, que, invejoso do seu talento, não lhe permitia que tocasse sequer na coleção que possuía de peças avançadas para a órgão. Assim, durante meses, o pequeno Johann trepou quase todas as noites à última prateleira de uma estante para tirar as partituras que ali se encontravam e as copiavam à luz da lua, voltando ao romper da manhã e colocá-la no mesmo lugar. Quando o irmão ouviu um dia tocar
as obras proibidas, arrebatou-lhe todas as cópias que tanto trabalhara e com tanto esforço, e jogou fora, em vão deixando ainda um defeito na vista por toda a vida. Aos 15 anos, ouviu-se dizer que em Lüneburg havia bons empregos para cantores. Decidiu Johann Sebastian Bach percorrer os 320 quilômetros que separavam da cidade. Ali permaneceu 3 anos, cantou num coro, tocou numa orquestra e passou horas sem fim exercitando-se no órgão e no clarificórdio. Bach adquiriu tal virtuosismo que lhe ofereceram um importante cargo de organista na corte de Weimar, onde trabalhou durante 9 anos. Ali escreveu as suas famosas tocatas para órgão, assim chamadas devido à destreza requerida para a sua execução e às dificílimas fugas. A sua fama espalhou-se de tal modo que certa vez, ao tocar incógnito no humilde órgão de uma igreja aldeã, o organista local exclamou assombrado: "Isto só pode estar sendo tocado por um anjo do céu, ou pelo próprio Bach." Porém, Johann não se sentia feliz na corte de Weimar. E no seu novo cargo, diretor de música de câmara do Duque de Cotten, não dispunha de um órgão decente. Assim, aos 38 anos, abandonou a vida da corte e solicitou o lugar de organista, vago, havia pouco, na igreja de São Tomás, em Leipzig. Aqui o seu salário somava apenas 1/4 do que ele estava ganhando anteriormente. E o trabalho era degradante e cansativo. Além de uma incessante produção musical, era obrigado a dar aulas de latim e de música e servir de prefeito aos turbulentos rapazes da escola paroquial. Durante 27 anos que passou em Leipzig, Bach queixou-se constantemente de vexames, invejas e perseguições. Apesar de tudo, a trivialidade de sua vida não lhe esgotou a inspiração nos primeiros 20 anos de sua estada em Leipzig. Escreveu um caudal de música religiosa nunca igualada. Cerca de 300 cantatas, uma para cada festividade do calendário da igreja, 2 oratórias, missas e moletes, as paixões segundo São João e segundo São Mateus, e a monumental missa Si menor. Infelizmente, o esforço que durante todos os anos despendeu a compor, a estudar e a tocar pela noite foram o que escrevia durante o dia. Arruinou a sua vista e já débil. Ainda alimentou algumas esperanças de recuperação por ocasião de sua ida para Leipzig, onde consultou um famoso oftalmologista inglês que o submeteu a 2 operações. Ambas constituíram, porém, um verdadeiro insucesso, pelo que Bach acabou por ficar totalmente cego e com a saúde fortemente abalada. Mesmo assim, inferiorizado, teve ainda o ânimo para escrever A Arte da Fuga, uma obra de espantosa complexidade e admirável mestria. Tão perfeita era a arte de Bach,
Porque quando, numa experiência recente, se tocou ao inverso um rolo de pianola de uma de suas composições, de modo que as notas agudas se tornassem graves e as baixas altas, a música resultou tão melódica como antes. Faça você a seguinte experiência. Toquemos um disco de um coral de Bach ou de uma de suas composições para órgão mais conhecidas. Prestemos primeiramente toda a nossa atenção apenas à melodia mais aguda, ou seja, o soprano. Ouçamos depois o disco novamente, a fita que você tiver, mas desta vez escutando os graves. Numa terceira audição, concentremos apenas nas vozes intermédias. Em breve, grande parte da música a que estávamos habituados, os tais pilares de acordes, se parecerá quase vulgar. É que o gênio de Bach é tal que o podemos ouvir centenas de vezes, descobrindo sempre, em cada nova audição, belezas das quais nós não tínhamos apercebido antes. Foi em junho de 1750 que Bach repentinamente recuperou a vista para sofrer em seguida um derrame cerebral. Morreu 10 dias depois, em 28 de julho, mas não sem haver terminado uma de suas mais emocionantes composições. Um arranjo para órgão do hino na hora da extrema necessidade. Não há também acento de sofrimento nesta composição final, a que, no último momento, Bach mudou ainda o título para Perante a teu trono, ó Senhor, eu compareço. Morreu como havia vivido, louvando Deus na sua música. Este hino derradeiro foi a suprema oferta de uma alma que havia entendido os acordes de uma harmonia celestial. Nunca mais o DNA fez uma cópia de um homem com esta capacidade. E no próximo episódio desta série O Saber Universal, a história do homem através da biografia, o nosso personagem será uma lenda nos anais da humanidade. Um carinha chamado Louis Pasteur. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Icapuí. Quero muito agradecer a você por estar me acompanhando diariamente nesta jornada, aqui por meio do YouTube. Gostaria muito que você recomendasse a assinatura do nosso canal. Você que nos acompanha diariamente. Isso, naturalmente, vai nos estimular a continuar gravando todos os dias pelo restante dos 50 anos de minha vida. Uma mensagem para você neste novo canal de comunicação universal, onde pessoas de diversas nações, credos e culturas se reúnem na hora que quer, no momento que deseja, e para ver e ouvir as mensagens da história da humanidade através da biografia. Muito obrigado e até o próximo episódio.